Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim, sem me avisar. Pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado. Mas quando você está do lado, fica bobo de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Me enfeitiçou e eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz tão brilhante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Me enfeitiçou, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim, sem me avisar. Pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado. Mas quando você está do lado, fica bobo de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Me enfeitiçou e eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz tão brilhante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. Hoje recebo dois convidados especiais. Recebo o engenheiro e cantor, compositor sobralense Vicente Lopes, que está lançando o seu mais novo CD, o CD Nascente, e o professor Estênio Nogueira. Hoje teremos um tema palpitante, pois trataremos da música versus contexto sociológico, focando nos anos de chumbo da ditadura militar, que vai de 64 a 85, que foi instaurada no Brasil como um golpe e não como uma revolução, segundo os livros de história. Já dentro dessa afirmativa, eu pergunto ao professor Estênio, por que se tentou impor tanto na verdade, esse nome revolução nos livros de história? Inclusive, quando eu fazia o curso de história, eu aprendi como uma revolução e não como um golpe de Estado que realmente o foi. Me explique um pouco e contextualize um pouco dessa década dos anos de chumbo. Ok, inicialmente é importante a gente, já tratando dessa questão da relação da música, né, existe o senso comum, ele prega de que a música, ela basicamente é despolitizada, né? As pessoas não conseguem entender que
a ética e a estética estão diretamente ligadas. Então, mesmo um artista, né, que ele acaba apenas fazendo música instrumental, mas toda uma estética que ele carrega, ela tem uma relação direta com aquilo que ele pretende, né, do plano da política, também fazer. Então, uma coisa importante que a gente coloca, que será colocada aqui durante todo o programa, é essa relação da música de alguns artistas consagrados da MPB e o que eles realmente queriam trazer dentro desse contexto, né? O que é que eles realmente querem falar com essas canções, e que realmente dentro dessa fala, dentro do seu canto, dentro da sua música, eles vão querer passar todo um contexto histórico-político. Então, cada música que será tocada aqui, ela realmente tem uma relação direta com o contexto político-social, né, da época. Okay. Nós temos aqui, por exemplo, como você falou, dos anos de chumbo, né? A ditadura militar no Brasil, ela foi extremamente cruel, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa exposição escura, né, da sala de tortura, que mostra algumas fotos, que ela mostra alguns tipos de tortura, e a gente pode ver que realmente foi um período bastante obscuro, né, na história brasileira. E essa tentativa, essa propaganda que a ditadura militar quer fazer em chamar esse período histórico, que é o golpe militar, de revolução, na verdade é uma jogada, né, de marketing, que a gente sabe, que foi colocado por um período negro da história, encobrir, inclusive, várias torturas que aconteceram durante esse período. Ok. Então, continuando aqui, foi interessante a abordagem inicial dele. Eu já queria abordar um tema, que a música pode ser usada pelo Estado para manipular as massas através do ufanismo e do nacionalismo, e o seu pensamento, como também pode se contrapor através da música engajada e de protesto. Esse ufanismo foi muito forte na era Vargas, vamos dizer assim, que foi justamente um período de 1937 a 1945, né? A era Vargas, todos nós sabemos, e inclusive o maestro Villa-Lobos, que até o Vicente Lopes aqui falou, o maestro Villa-Lobos utilizou bastante o canto orfeônico nas escolas, certo? Foi importante porque ele jogou a música, mas também tem o outro lado da moeda, que é justamente o que? O ufanismo, o nacionalismo, foi exacerbado. Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que foi gravado por Francisco Alves, o Rei da Voz, em 1939. Quer dizer, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro. Quer dizer, a música, pela primeira vez, foi utilizada como política de Estado para manipular o pensamento da época. Exatamente. Nesse sentido, professor, eu queria fazer, como é que você poderia contextualizar esse período da era Vargas, como a sociedade de então vivia, recebia esse período ditatorial, quer dizer, antes dos anos de chumbo, da ditadura militar que vai de 1964 até 1985, nós temos esse período também, que não deixa de ser uma ditadura, com certeza, que a era Vargas. Claro que tem o segundo período Vargas, que foi o período mais light, vamos dizer assim, mas esse primeiro período da era Vargas foi um período da era do rádio, dos cantores do rádio, por exemplo, Lamartine Babo, Carmen Miranda, Chico Alves. Quer dizer, a Rádio Nacional, era utilizada justamente para falar de temas nacionais. Nessa época a música engajada praticamente inexistia. Então, eu queria que você contextualizasse essa era Vargas, né? E depois eu vou pedir ao Dulcivando que toque alguma coisa dessa época aí. É importante a gente, né, para que a gente possa contextualizar, a gente entender a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um grande estadista, e ao mesmo tempo que o seu período foi bastante autoritário. Dentro dessa relação que a gente tem com a música, né, e o Getúlio Vargas, é importante a gente observar que hoje, assim como o computador, o MP3, ele tem uma importante ferramenta, né, de difusão da cultura. Na época, o rádio cumpria essa função. Hoje em dia, se a gente vê a televisão como um importante difusor de cultura, na época quem fazia esse papel era o rádio. Então surgiu aí, dentro desse período, esses grandes nomes do rádio, né? Esses grandes cantores de rádio, que acabavam levando em grande parte, em grande parcela, a todas essas políticas que o governo buscava nesse período político, né? Em impor, ou então, pelo menos, como mensagem subliminar daquilo que ele realmente queria fazer. É uma propaganda do governo, né? Nessa época surgem diversos programas de rádio que tinham essa intenção de
mostrar como é que o governo, quais eram o que o governo estava fazendo naquele momento, o que é que ele gostaria, o que é que o governo era basicamente a porta, né, de comunicação do governo com o povo, né, com a grande população. Ok? Tinha até o chamado DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma forma, na ditadura militar, dos anos de chumbo, de 64 até 85, também tinha o DOPS, né? Certo? Que era o DIP da era Vargas, era um sensor que justamente ele verificava se realmente aquela letra estava de acordo com o que o sistema pensava, né? O Vicente queria fazer alguma colocação em relação a esse período? Por favor. Melhor. Bom, mas é só para ilustrar, como nós havíamos comentado, a colocação da revolução em vez de golpe de Estado, e nessa época do primeiro ciclo aí do Getúlio Vargas, ele era chamado Estado Novo, né? Então há um aparato da comunicação, do marketing, muito forte, muito bem planejado quando há um regime de ditadura, até mesmo, como todos nós sabemos que na época mesmo lá do nazismo, isso foi muito utilizado, né? E isso se faz muito necessário exatamente para colocar um novo cenário, como se tudo fosse novo, como as coisas fossem mudar positivamente. Então, hoje, por exemplo, nós temos o que? Uma grande diluição, né, da nossa cultura, uma tendência de se extinguir a diversidade, as expressões culturais, e hoje nós temos exatamente uma grande diluição, ao meu ver, exatamente para poder colocar-se no mercado e fazer com que a população consuma de forma ostensiva. Tudo que é produzido aqui vai ser produzido em qualquer outro local. Essa realmente é a lógica do capitalismo, que coloca isso em âmbito mundial, e, enfim. Uma coisa importante que Vicente falou, que é exatamente sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ele entrou do lado dos aliados, né? Só que, na verdade, a postura, né, de Getúlio Vargas, exatamente para você mostrar a contradição, a postura do Getúlio Vargas era exatamente a posição contrária aos aliados. O Getúlio Vargas era basicamente, ele tinha uma política mais aliada aos governos totalitários, né? Exatamente pelo fato de estarmos vivendo naquele período, um período já de ditadura. Inclusive tem um exemplo emblemático dessa época, que é Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi mandada para os campos de concentração nazista na Alemanha, né? Pelo governo Getúlio Vargas. Exatamente. Né? O pai dos pobres, né? Que o pessoal sempre exalta essa figura. Ele está entre os maiores, JK, Getúlio e Lula. Os três presidentes que entraram para a história, né? Figura populista, né? Que gostava de ter esse contato com as massas, de estar perto das massas. Naquele filme Olga Benário, da Olga Benário, a gente retrata bem essa época, esse contexto, né, de sofrimento, que muitos não consideram Getúlio. Getúlio era fascista, né? Total. Tinha uma veia totalitária. Uma veia totalitária. Então, assim, professor... Gostava do poder, tanto que se suicidou depois que o poder... Com certeza. Quando os americanos pressionaram, e foi uma pressão americana que realmente não queria causou... deixar o poder e acabou justamente. Então, assim, a gente contextualizou justamente essas décadas de 40, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, já entrando no período dos anos 50, que é justamente o período da Bossa Nova, que foi a transformação estética da nossa música, que nasceu com João Gilberto, um baiano, que depois foi para o Rio, um movimento burguês, claro, um movimento burguês. É justamente a década do American Way of Life, que é o estilo de vida americano. Presidente Juscelino Kubitschek. Justamente, Juscelino Kubitschek, que quem tivesse um carro tinha status. Isso é uma ideia americanizada do American Way of Life, que é o estilo de vida americano. E justamente nessa época, vamos dizer que foi o primeiro rompimento da inteligência brasileira. Por quê? Quando a gente lê um pouco da história da música, a gente vê que a Bossa Nova ela era formada por dois grupos. Um grupo mais conservador, que só falava de sol, céu azul, praia. Inclusive tem uma carioca aqui do Leblon, né? A Meg, que é a esposa do nosso querido Vicente Lopes, que é do Leblon, da zona sul do Rio, né? Então a Bossa tinha esses dois aspectos. Quer dizer, o primeiro grande rompimento da música foi justamente na Bossa Nova. O primeiro grupo conservador e o segundo grupo mais engajado, que é do Lobo, Carlos Lira, o Oduvaldo Viana Filho através do teatro, Gianfrancesco Guarnieri através do teatro, né?
Quer dizer, eu queria que você contextualizasse também essa década de 50, como é que a sociedade se portava na época, e vamos dizer assim, uma comparação em relação aos anos 40. Se melhorou alguma coisa em relação, claro, a música já começa a ser engajada, porque tem a segunda parte da Bossa Nova, que é a mais engajada. Essa coisa vai se tornar mais engajado nos anos 70, nos anos de chumbo, que eu vou inclusive pedir, depois que ele exemplifique uma música dos anos 70. Me contextualize um pouco dessa questão do JK, da década de 50. O JK, ele basicamente tem uma grande, né, responsabilidade com relação à questão da modernização do país, certo? Então ele veio com aquela proposta dos 50 anos em 5 e ele resolve, né, através de um grande endividamento do país, ele resolve impor, né, uma modernização. É daí onde nasce, por exemplo, Brasília, certo? E nasce exatamente essa cópia do American Way of Life, ou seja, o carro, né, acaba se transformando um símbolo da modernização do país. E junto com esse movimento nós temos exatamente a Bossa Nova, né, que é um grupo elitista, que ele vai começar a produzir algumas músicas, mas uma parte ele vai se subdividir. Uma parte resolve falar sobre esse país que está se modernizando, né, e por outro lado nós temos também uma parte que resolve trazer um contexto mais politizado, né, falar um pouco da questão social do país. Essa época já estava incipiente, que é a música engajada. Mas quando a gente entra já na década de 70, eu queria inclusive que o Dulcivando já começasse a afinar o violão, aquela música, para não dizer que não falei das flores, que é o hino da ditadura militar, que o pessoal chama Caminhando e Cantando. O nome da música não é Caminhando e Cantando, é para dizer que não falei das flores, que é de 1968, que é o hino justamente que se contrapõe à ditadura militar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é de 1968, uma música emblemática, né? Que nos remete justamente ao sofrimento dos nossos irmãos brasileiros nos porões da ditadura militar. E já, professor, falando um pouco desse período, que é justamente quando se dá a renúncia do Jânio Quadros, com aquela política varre, 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 vassourinha, né, que foi uma música bastante conhecida, e posteriormente o João Goulart assumiu o poder. Viu-se que o João Goulart tinha, na verdade, um pensamento mais aproximado do socialismo. Isso. Uma coisa que mexia com a elite dominante de então e com os americanos. Isso. Então teve uma pressão contrária, justamente em cima do Jango, para que se desse o golpe militar e não a Revolução de 64. Temeu-se, né, que com a política do Jango, né, temeu-se que, na verdade, houvesse um golpe comunista. Antes do golpe, inclusive, esse foi o grande motivo pelo qual a ditadura militar, né, tomou o poder, porque houve, né, os rumores de que iria ser dado um golpe comunista no país. Então, com medo, com receio desse golpe, a ditadura militar foi lá e o fez primeiro, né? Como não houve resistência popular, então, basicamente, os ditadores chegaram lá ao poder e ficaram
né, permaneceram durante décadas. Mas é uma coisa que é interessante da gente observar que o Brasil sempre, o que é importante a gente deixar claro, que o Brasil ele é um país onde a democracia ainda é uma coisa muito em construção ainda. Quer dizer, a gente teve um período de Getúlio Vargas, né, depois do suicídio de Getúlio Vargas houve uma pequena abertura política para a questão da ditadura, mas com pouco tempo depois, né, nós já tivemos novamente outra ditadura militar, ou seja, a democracia no nosso país, ela não é uma coisa que é uma coisa amadurecida, né? Depois da abertura política que a gente vai ver aqui, né, na década de 80, que aí a gente vai observar que de 80, quer dizer, a nossa democracia mesmo, de 80 para cá, que a gente vem tendo esses anos democráticos, mas é uma coisa assim, um debate democrático, essa coisa de você discutir política ainda é uma coisa muito, vamos dizer, reprimida no nosso país, né? Tanto que tem aquela velho refrão que se costuma dizer, né, que religião e política não se discute, né? Mas muito pelo contrário, um país que realmente preza pelas suas instituições democráticas, ele deve sim, né, falar sobre as questões políticas, você deve sim discutir política, porque isso é democrático, isso é ser democrático, é você poder falar e você poder se expressar. Quando você não pode, aí a gente vive exatamente um período ditatorial, mas quando você, né, você pode e você é livre para discutir as questões políticas, então a gente fala, né, em democracia. E no país, exatamente nesse contexto que a gente falou, que está sendo colocado, houve um pequeno período de liberdade democrática, mas logo na sequência a gente cai em outra ditadura na era de chumbo, né? Então, professor, inclusive Vicente, nós sabemos que o movimento da Jovem Guarda, né, foi um movimento também que surgiu na década de 70, aliás, na década de 60, né? A Jovem Guarda, que tem já uma, vamos dizer assim, uma influência dos Beatles, diferente do rock dos anos 50 brasileiro, que é Tony Campelo, Celi Campelo, que tem influência americana, mas o rock brasileiro dos anos 60, Erasmo, Vanderleia, Roberto, é totalmente alienante, né? Quer dizer, a Jovem Guarda em si, ela não deu nenhuma contribuição, vamos dizer, de cunho social para o Brasil. Era apenas o iê, 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 aquela coisa de falar do amor, a chamada música Água com Açúcar, né? Mas a Tropicália também, que surgiu em 67, com Caetano, Gil, Tom Zé, que aí o Vicente já conhece, eu queria que ele falasse também um pouco disso também. Claro. A Tropicália já tem elementos, já que fala do subdesenvolvimento, já vem fala da miséria, é mais politizado. É mais politizado, quer dizer, nós vamos vendo que na história da música e no contexto da sociologia, esse processo vai amadurecendo, né? Sim, sim. Na era Vargas, praticamente não se tinha. Década de 50, a segunda fase, vamos dizer, da Bossa Nova, que é do Lobo, Carlos Lira, e já entrando na década de 60, a Jovem Guarda praticamente alienada, uma música alienada, só de ritmos, iê, falar de amor, aquela coisa uma toda. Cópia do modelo americano. Do modelo americano já, dos Beatles. Na né? época de Juscelino Kubitschek, por exemplo, que houve uma abertura, né, vamos dizer, uma abertura política com relação a tudo que vinha de fora. Né? Então, o iê, ele basicamente ele vai se continuar dentro dessa vertente. Então, eles vão se apropriar de elementos. O Roberto Carlos vai se apropriar e o Erasmo Carlos. Eu estava até comentando com o professor aqui, com o Vicente, nos bastidores ali antes, que enquanto que o Roberto Carlos estava a 300 quilômetros, aquela música que fala da Estrada de Santos, muita gente estava morrendo nos porões da ditadura militar. Exatamente. Quer dizer, o cara cantando outras coisas e a galera morrendo, né? Mas não surgiu apenas a questão alienada, né? Houve pessoas que realmente, o pessoal da Tropicália já vem trazer Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Domingo no Parque. Quer dizer, a Tropicália já traz elementos engajados. Você queria falar um pouco da Tropicália, alguma colocação? O tropicalismo ele foi um movimento que surgiu no Rio e São Paulo através de diversos artistas e intelectuais, dentre os quais a gente pode citar o Torquato Neto, o piauiense, o Tom Zé, baiano, o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, as artes plásticas, a música, né? Rogério Duprat, um grande arranjador da música clássica, se uniu a esse pessoal, fez um arranjo de um disco memorável, bastante emblemático, representativo daquele momento, daquela época, né? E ele fez o arranjo, Rogério Duprat, que veio das orquestras e se uniu, então, Mutantes, que era um grupo de jovens roqueiros lá de São Paulo. Então se uniu, foi feito então esse movimento lançando as bases de um nacionalismo estético, né? que onde
o antropofagismo, né? Foi a grande vertente de que o Brasil, naquele precisava absorver a sua cafonice e elevá-la, que era cafonice que era dita pelo status quo até então, e o movimento tropicalismo, de certa forma, absorveu e se incorporou e colocou em novas bases e partiu então a ser, digamos assim, consumido ou, digamos, apreciado pela população, especialmente dos jovens, né, estudantes universitários na época, que seguiam, que acompanhavam, né, digamos assim, no âmbito musical, as grandes realizações dos festivais de músicas que aconteceram naquela época, né, desafiando a ditadura militar. Então foram vários festivais, a história é muito bacana, vale a pena se pesquisar, se conhecer, inclusive a música que ele cantou, a música, para não dizer que não falei das flores, do paraibano Geraldo Vandré, ela foi lançada em um dos festivais, e dali do palco ele já saiu praticamente, né, escoltado, né? Foi uma confusão, teve que sair do país, enfim. Mas era somente essa ilustração. É interessante ver que a Tropicália, ela faz exatamente uma associação do jeitinho brasileiro, né, vamos dizer, as nossas tradições, com tudo que vinha de fora. Então, ainda existia, por exemplo... A utilização da guitarra elétrica, por exemplo, eu ia falar exatamente da marcha da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica. Teve até a marcha contra a guitarra elétrica. As pessoas resistiam ainda, existiam certos setores da música popular brasileira nessa época, que resistiam ainda contra o uso, por exemplo, das guitarras elétricas, porque eles achavam que aquilo era extremamente internacional demais, né? O Brasil estava se abrindo demais às influências estrangeiras, e os tropicalistas vieram dizer, não, isso é bobagem, né? A gente precisa, na verdade, misturar isso aí para ver a tal da famosa geleia geral, né? Vamos misturar isso aí para ver o que é que dá. Então, vem os Mutantes, que trazem a guitarra elétrica, cantar com Gilberto Gil, que fazia uma música popular brasileira. Então, eles se juntam para tocar, inclusive nos festivais, né? Lançar músicas e com certeza, trazer e abrir uma nova estética musical, certo? Que ela vai romper com todos os paradigmas que havia até então. Então eles vão trazer a música popular brasileira, misturar com o que havia de fora, com o Iê, 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 com os Beatles, com Rolling Stones, e vão trazer isso e vão ressignificar, fazer uma nova... miscelânea, né? Que eles fazem. Inclusive, professor, eu queria que... Vamos um pouco de música. A música Cálice, que é emblemática, que é a música de Chico Buarque de Holanda, foi gravada em 1973, no período extremamente horrendo da ditadura militar. A música Cálice, que tem justamente uma ambiguidade. É o cálice de calar, de silenciar da ditadura militar. E o cálice da agonia de Jesus Cristo. Pai, afasta de mim este cálice, na hora da agonia de Cristo. Então eu queria que o Dulcivando tocasse essa música e a gente curtisse esse momento e ouvisse essa música, para que nunca mais essa perniciosa ditadura militar retorne. Isso é importante, essa discussão aqui na academia. Importante também a música, acompanhar a letra, ruminar, escutar, sentir a letra, né? Vamos lá? Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto e de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho de santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, e atordoado eu permaneço atento na equilibrança pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, apaga de mim este cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto e de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto e de sangue. Sempre
que há músicas engajadas de protesto, há músicas também que o sistema procura, na verdade, combater. Um exemplo é Eu Te Amo, Meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Quer dizer, uma música de Dom e Ravel, que é uma dupla do início da década de 70, essa música ficou conhecida com Os Incríveis, que é uma banda dos anos 60, tipo Renato e seus Blue Caps, né? Na época, Os Incríveis, né? E essa música ficou muito conhecida. Justamente um contraponto, dizer aquela história, o Brasil ame-o ou deixo. Aí eu queria fazer uma pergunta em cima disso, professor. Por que esse rótulo de ame-o ou deixo? Quer dizer, inclusive comentar também a Copa de 70, que foi utilizada como maneira de manipular justamente o pensamento da sociedade brasileira, que estava justamente ocorrendo mortes, torturas, gente sumindo da academia, por exemplo, aqui no Inter. Se de repente tivesse alguém que pensasse contrário à ditadura, no outro dia sumia. Ninguém sabia nem onde é que estava. Sumia, simplesmente. Cadê o Marcos Araújo? Rapaz, não veio hoje não. Ele falava demais. Então sumia da academia. Realmente ninguém sabia onde é que o cara parava. É claro que a ditadura argentina foi muito pior do que a ditadura brasileira. Inclusive eles estão no processo lá de prisões. Nós estamos passando por um processo agora justamente, que é um processo não de prisões, mas de resgate. A abertura dos documentos que possam revelar justamente os porões da ditadura. Então, o que tem a dizer desse rótulo? Sim. Brasil, ame ou deixe essa música? Antes de falar sobre isso, eu queria antes fazer um contraponto muito interessante, que essa música Cálice, né, ela traz uma carga simbólica muito forte. Ele fala de cálice, mas ele fala do cálice de se calar, né, da ditadura militar, ao mesmo tempo que ele fala do cálice, ou seja, ele esconde ele sublima, né, através das letras, uma série de sentidos que a ditadura não poderia, como eles viviam um período ditatorial de repressão, então as letras tinham toda uma revisão, né, dos órgãos de censura da ditadura com relação a essas letras. E era muito interessante que para que eles pudessem passar a real mensagem daquilo que eles queriam falar, eles precisavam esconder por trás de uma outra letra para poder ficar em duplo sentido, para que a ditadura não reprimisse aquela letra, acabasse não censurando aquela letra, né? E é engraçado que hoje em dia eu acredito que a música popular brasileira não é que a gente necessariamente tenha que ser reprimido, mas porque exatamente esse fato por ter sido reprimido, em alguns casos, né, a genialidade das letras, ela acabava se fazendo porque os artistas precisavam fazer verdadeiros malabarismos, né? Então hoje, em tempos de popozuda, né, gaiola das popozudas, a gente fica assim até às vezes olhando para esse tempo e fica pensando assim, né, rapaz, naquele tempo o pessoal se preocupava mais com esses detalhes, exatamente porque havia um certo tipo, né, de, vamos dizer, censura sobre aquilo que estava se colocando. Então havia uma necessidade de você se preocupar com as letras, né? Então, na verdade, outra coisa com relação a essa questão do Brasil ame ou deixe, é exatamente o contexto que se vivia de Copa do Mundo, né, também, que hoje em dia a gente, para fazer um link com a atualidade, né, o Brasil hoje está vivendo esse período de Copa do Mundo, onde o fanismo ele é exaltado, essa coisa do nacionalismo. É necessário que o Brasil seja exaltado, a bandeira nacional, o hino seja cantado, mas ao mesmo tempo que todo esse contexto ele faz com que a gente esqueça, né, outra realidade que está acontecendo, que esse pessoal na época da ditadura, os porões da ditadura. Então existia essa questão da ditadura dizendo, o nosso país, ele colocava a seguinte propaganda, nosso país está uma maravilha, né? Tudo está sendo feito. Então os ditadores, né, os militares, eles se preocupavam com os problemas da nação. Quem não estava a favor disso era traidor, era considerado um traidor. Então automaticamente tinha que ir para fora do país por não concordar com aquilo que estava sendo posto. Então havia essa preocupação, esse ufanismo de dizer, Brasil, ou você ama ou você abandona, né? Mas aqui você não pode ficar, o que importa para a gente é que você ame. Então eu vejo isso hoje em dia da Copa do Mundo, né? Essa coisa exatamente das pessoas estarem vamos dizer, com esse espírito nacionalista extremamente exaltado, né? Eu vejo de vez em quando acontecer esses discursos se repetirem, das pessoas ficarem constrangidas ou ficarem indignadas
com alguém que, nesse período, acaba criticando o governo. Então, a crítica ao governo nesse período, onde acontecem esses momentos de exaltação, de nacionalismo, acaba sendo, basicamente, as pessoas vão assumir esse discurso, né? Brasil, ou ame ou deixo. Pode ser aquele eu te amo, meu Brasil, eu te amo, só para a gente sentir o contraponto, que era feito no início da década de 70, né? As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu Brasil mais esplendor. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo e branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Professor e Vicente, e público aqui presente, os anos 80 já são anos emblemáticos, né? Porque esse período do golpe militar vai de 64 a 85. Aí, os anos 80 já tem um rock mais engajado. Por exemplo, se a gente se lembrar da Legião Urbana, do Renato Russo, Que País é Esse? Quer dizer, Que País é Esse é uma música de protesto altamente interessante, que foi justamente escrita pelo Renato Russo em 1978, quando ele tinha a banda Aborto Elétrico, mas foi gravada em 1987. Justamente aquele período já da abertura militar, da abertura, do processo de abertura democrático, né? E eu queria que o Dulce tocasse Que País é Este? Também o programa aqui é de música e bate-papo, né? Vamos lá. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Yeah. Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Professor, em relação justamente a esse processo de abertura, né? O Tancredo Neves é eleito pelo colégio eleitoral, morre, Sarney assume, né? Sarney assume. Posteriormente vem a Era 90, a Era Collor de Mello, que a gente sabe de toda aquela história do impeachment. Quer dizer, ele inicia em 90, termina em 92. E tem uma coisa interessante que eu vejo justamente quando ocorre o impeachment do Collor, quando assume o Itamar Franco, com o Plano Real. Que isso que a gente vive hoje, vamos dizer, um conforto econômico, surgiu justamente, não sei se você concorda, o ajuste fiscal, o ajuste econômico, surgiu com o Plano Real, consolidou moeda, né? Justamente no Itamar Franco. No Itamar Franco, né? Que depois com o Lula tem a parte social, que acontece o ajuste social. Antes disso vem Fernando Henrique. Claro, Fernando Henrique Cardoso também. Neoliberalismo, os neoliberais, né? Eu queria que você também falasse um pouco da política do neoliberalismo. E depois, por Dulce, eu iria pedir a música Zé Ninguém, que é justamente uma música emblemática do Biquíni Cavadão, que é justamente nessa era Collor. Quer dizer, eu sou um Zé Ninguém, daqui de baixo as leis são diferentes, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Mas contextualiza um pouco esse período da era Collor. A gente vai ter essa abertura política a partir de 85, né? E aí a gente vai ter esses nomes que a censura ela já não vai ter tanta força, então vai ser aberto, né? Politicamente, as letras já não vão ter, né, essa censura toda. Então vai começar a surgir músicas de protestos, Cazuza, Legião Urbana. Eu acho que, inclusive, Vicente, a gente está aqui esquecendo de falar de uma figura extremamente importante para a música popular brasileira, foi o Raul Seixas, a gente estava até conversando agora há pouco, né? Que ele teve uma participação política, numa época de ditadura militar, que ele teve uma grande
importância, né, em falar de coisas que são extremamente, vamos dizer, subversivas para a época, né, e letras subversivas que eu acho que a gente está acabando esquecendo. Né? Inclusive, eu acho que é influência sua, né, da sua obra. A gente também não deve esquecer da grande participação no trabalho do Raul Seixas, que na década de 70 lançou, escancarou, digamos assim, uma janela muito expressiva do nosso rock, né? E foi a participação do grande Paulo Coelho. O Paulo Coelho foi um dos maiores parceiros, né, do Raul Seixas, e foi um cara que com certeza contribuiu muito, né, para que aquelas mensagens, né, as letras que o Paulo Coelho, né, na época fazia, já tinha assim, uma certa insubordinação, né, dentro da música, da expressão rock and roll, né, que estava se plasmando, né, naquela época, juntamente com a ditadura, mas que não tinha, esse pessoal não tinha um discurso muito, digamos, muito racional, no sentido, sabe, cara que tem uma visão mais de pesquisa, o discurso dele era muito vivido, era muito sentido, era feito, expresso, projetado na arte, né, na palavra, mas não tinha aquela vertente, né, intelectual, né, que muitos outros, carnioso, na época da época da ditadura, né, se tinha, então, uma maneira assim mais, digamos, apropriada sobre o aspecto intelectual de traduzir todo aquele momento e projetar e contestar, né, toda aquela situação que o Brasil, que a nação brasileira estava vivendo. Então, o Raul foi um cara também, na década de 70, foi um cara também muito importante na música popular. Eu acho que abriu aí novas bases aí para a nossa música, inclusive assim, nesse âmbito do rock, que depois na década de 80 veio, que foi se firmar, o que se chama aí, foi ser chamado capitalismo, digamos assim. Quando eu falo capitalismo é porque a cada final, a cada início de década, pode prestar atenção que existe algo na comunicação, no marketing, como se tudo que daquela década que acabou de passar, agora, tudo a partir de agora vai ser tudo diferente, novo, é tudo novo, né? Isso está dentro dos princípios do capitalismo, exatamente para despertar, né? Exatamente abrir novos horizontes para o consumo, enfim, para novos mercados, etc. Então, na década de 80 surgiu o que chamou do rock nacional. Aí foi o pessoal lá de Brasília, aquelas bandas de Brasília, muita gente boa surgiu, né? E foi colocado. Mas antes disso aí tinha lá as bases do nosso grande Raul Seixas. Outra coisa também, a gente falou de Chico Buarque, a gente falou de Caetano Veloso, a gente falou de Gilberto Gil. Mas uma coisa que eu acho importante da gente colocar aqui, que na época da ditadura militar existiam artistas populares que eles eram tão reprimidos, né, quanto esses artistas que a gente, vamos colocar assim, estavam no mainstream, ou seja, vanguarda, na vanguarda, né? Então a gente pode citar aqui Valdir Soriano, né, que com a música Torturas de Amor. Odair José, Pare de Tomar a Pílula, que foi inclusive censurada. Exatamente. É tido como uma música brega, né? Exatamente. Então tem uma série de artistas que a gente vamos citar, eles são do povão, né? Mas assim, eles tiveram realmente a sua grande importância, certo? Só que a gente não dá o devido reconhecimento com relação a essas obras, porque eles fazem parte do povão. E normalmente quando a gente pensa em MPB, a gente vai pensar nesses grandões, né? Essa galera do Chico Buarque. Mas só que essa galera também foi reprimida, também viveu na época mesmo que eles não tivessem uma argumentação intelectual, né, a nível de Chico Buarque, mais elaborada, mas aquela vivência da vida proletária que eles viviam. Oi? Luiz Gonzaga. Sim, também ele tem um contexto exatamente falar de seca, né? Tem aquela vida do nordestino, né? Daquela coisa de você viver uma vida de fome, né? Ter fome. Isso tudo, ela faz parte de um contexto que a ditadura militar fazia questão de querer botar por debaixo dos panos. Foi bem pontuado lembrando do nosso grande Luiz Gonzaga, porque na verdade é que a gente estava colocando as décadas. E Luiz Gonzaga já vem antes aí, né? Já começou mais cedo com Humberto Teixeira, né? José Dantas. Mas, assim, só para
ilustrar, o Luiz Gonzaga também foi muito tentado, né, uma certa época, a se ingressar num partido que era a Arena, que existiam só 2 partidos na época, né? Conseguiu. Então, isso foi motivo de uma discussão com o filho dele, né, com o Gonzaguinha, muito forte, e que quiseram fazer do Luiz Gonzaga um deputado federal. E com certeza ele seria eleito, mas o Gonzaguinha chegou perto dele, do pai, e, pelo amor de Deus, não entre nessa não. Aí eu só estou falando isso assim para... Mais uma vez a gente vê... colocou mais um... Ninguém poderia jamais de falar no Luiz Gonzaga, porque realmente é um cara assim, da maior importância na música, na nossa música, na nossa cultura nordestina, e que a sua própria voz, ela é uma voz que realmente já imprimia de forma indelével, digamos assim, o sentimento, a alma do povo nordestino. E não era só da seca, não, ele falava de tudo, do verde, do sofrimento, da alegria, né? Do forró, né? Que na época era um forró realmente muito mais assim, acalentado, né? Baseado na nossa verdadeira cultura, né? Que foi exatamente essa profusão de ritmos, que é um forró, que veio da expressão forró, né? Para todos. Então, na verdade, reuniu várias expressões, e o Luiz Gonzaga foi um dos que realmente, digamos, colocou, que foi o baião, né? Foi o cara que trouxe aí o baião, um novo ritmo, mas já tinha o shot, já tinha várias outras expressões, o chachada, etc. Então, foi muito boa a sua parte. Ele pontuou aqui porque, na verdade, Luiz Gonzaga descortinou o Nordeste, que até então o Sul não conhecia, através das suas letras, falando do sertão, falando da seca, da fome, né? Patativa, através da poesia, da poesia popular. Mas, professor e Vicente, e público aqui presente, já estamos chegando ao final. É praticamente impossível falar de toda uma cronologia da nossa música brasileira e relacionar com aspecto sociológico, né? Eu já agradeço a vinda do professor Estênio Nogueira. Eu que agradeço.